Fala galera, saudações aqui do Centenário. Como eu já falei lá na página do Facebook, isso aqui não é um canal exclusivamente de política, mas devido ao processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff no Senado, esse é o assunto do momento. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. O primeiro ponto que eu queria discutir é a diferenciação entre testemunhas e informantes no julgamento. Como eles mesmos definiram durante o julgamento, uma testemunha precisa prestar juramento para poder falar e garantir que ela está falando apenas a verdade. O informante não. Não te parece estranho que justamente as testemunhas importantes do caso, que são contra o ponto de vista deles, eles tentem rebaixar o informante? Me parece profundamente estranho que eles tentem rebaixar uma testemunha ou um informante, porque isso quer dizer basicamente que o informante pode mentir sem ser penalizado. Não é problema nenhum dele mentir, ele não vai sofrer um processo por causa disso. Então por que eu vou pedir para uma testemunha que é contra mim ser rebaixada a informante? Isso quer dizer que se ele mentir, eu simplesmente não posso fazer nada contra ele. E eu não posso anular o julgamento também porque ele não estava sob juramento. Em seguida, eu acho interessante brigas que acontecem dentro do Senado. Por exemplo, a Gleisi Hoffmann, senadora pelo estado do Paraná, ataca o Senado inteiro dizendo que ninguém ali tem moral para julgar alguém. Vou contar um segredinho, Gleisi. Você faz parte do Senado, tá? Como reação a isso, no dia seguinte, Renan Calheiros sobe na bancada altivo, começa a gritar com ela: como que uma senadora desta casa pode dizer que nós não temos moral quando o presidente do Senado, há apenas 30 dias, livrou ela e seu marido de acusações no STF? Para quem não sabe, o Renan Calheiros é o presidente do Senado. Ele acabou de se entregar por cometer um crime. Isso quer dizer o quê? Que ninguém sabe exatamente o que eles estão fazendo lá. Eles estão simplesmente fazendo showzinho. Esse julgamento está tão bem organizado que até o presidente da STF, que está presidindo o julgamento, o Ricardo Lewandowski, confunde senadores com ex-colegas de classe dele. Como, por exemplo, chamar o Cristóvão Buarque de Cristóvão Colombo. Sim, eu sei que Cristóvão Colombo está morto há mais ou menos 500 anos. Com isso, a gente chega no sábado, o último dia de fazer perguntas para algumas das testemunhas. Nesse dia, todo mundo da base aliada da Dilma, todos os defensores da presidente Dilma, fizeram referência a um editorial do jornal Le Monde. Deixa eu explicar uma coisa. Eu li o editorial do Le Monde e apesar deles dizerem lá assim que se isso não é um golpe, é no mínimo uma farsa, eles também dizem durante toda a matéria que a Dilma está sendo julgada por corrupção. Não! Ela está sendo julgada por pedalada fiscal, não por corrupção. Ela não foi pega roubando dinheiro público, ela foi pega fazendo pedalada fiscal, respeitando uma lei fiscal, não penal. E aí vem aquela argumentação incrível que parece que resolve todos os problemas. Ah, mas por que ela não podia fazer isso se os estados fazem? Muito simples. Porque os estados não têm mais banco estadual para fazer isso. Você não pode fazer esse tipo de pedalada fiscal com um órgão público que você controla. O estado não controla mais órgão público nenhum. Mas não, a culpa nunca é minha, a culpa é dos outros, né? Por que eu vou ser culpado aqui se todo mundo faz igual? Afinal de contas, se eu andar 190 km por hora, ninguém vai me prender porque todo mundo anda. A segunda-feira, a defesa da Dilma, quando ela vai ao Senado receber perguntas dos senadores e respondê-las. Já viu o problema, né? Vamos começar com o fato de que não importa a pergunta que seja feita, ela vai responder sempre a mesma coisa, porque ela foi treinada para responder aquilo e não falar que a gente vai estocar vento. Então a primeira senadora sobe no palanque, fala durante 5 minutos em defesa da Dilma, chega no final e diz: eu não tenho uma pergunta. Porra, vai tomar no cu, velho. Você gastou 5 minutos da minha vida para dizer que você não tem uma pergunta? Passar essa vez pro próximo. A gente tá aqui para ver as perguntas das pessoas, não para ficar ouvindo você falar, ó, egocêntrico. Passado esse eventual destempero da minha parte, a gente continua ouvindo durante o dia todo as perguntas dos senadores, que se repetem por muitas vezes, porque a presidente não responde a pergunta. Ela simplesmente bate na mesma tecla de que o governo dela foi bom, foi um governo populista, que em muito ajudou a sociedade a crescer, e que ela nada fez de errado em momento algum, e que ela não cometeu o crime porque todo mundo faz igual. Conforme essa narrativa avança e as perguntas vão se repetindo e os senadores começam
a forçar um pouco mais e falar: você não está respondendo as nossas perguntas, eu gostaria que você parasse de fugir das perguntas e respondesse. Ela começa a se irritar. E ela se irrita cada vez mais. Ela fica evidentemente mais descontrolada e começa a falar que não é crime. Afinal de contas, se fosse crime, tinha que prender todo mundo que fez antes dela. Os caras que fizeram antes de você não foram pegos, tá? Então, com os argumentos se esgotando, a coisa começa a ficar um pouco mais interessante. Ela passa a falar do engavetador geral da República, que é uma teoria que o PT tem há anos, de que existia um engavetador geral da República. Eu não posso falar nada, na época eu era muito pequeno, mas convenhamos, se existia um engavetador geral da República e vocês não fizeram a mesma coisa, tem nada a ver com isso, meu filho, você foi pega. Se os caras foram espertos bastante para não ser pego, o problema é seu. Aí então ela começa a discutir um aspecto técnico. Porque, na verdade, toda essa falta de dinheiro para pagar que a gente teve que arrastar durante meses a conta não é uma operação de crédito. Porque a gente não tinha dinheiro para pagar, mas eles não emprestaram dinheiro pra gente. O dinheiro veio da onde, então, FF? Se o dinheiro veio deles, pagaram o negócio para você, você não pagou de volta, é operação de crédito, porra. E a justificativa dela para não conseguir pagar é muito simples. Não teve aumento de gastos. Foi a crise mundial que simplesmente diminuiu as nossas receitas. Alguém aí viu uma crise mundial que eu perdi? Eu simplesmente não vi nenhuma. A não ser que ele esteja falando da crise mundial de 2008, que não tem efeito mais nenhum em nenhum lugar do mundo, a não ser aqui, de acordo com ela. Ah, mas porque o preço do petróleo caiu. Sim, o preço do petróleo caiu no mundo inteiro. Não tem 500 nações aí pelo mundo quebrando por causa disso. Você vai usar aqui exemplo, que a Venezuela está quebrando? A Venezuela estava quebrada muito antes. Colômbia estava fodida muito antes. De todos os assuntos discutidos, eu achei mais interessante o fato de que os oposicionistas, as pessoas que estão acusando a Dilma, eles reclamavam de que havia câmeras de um documentário contratado pelo PT para fazer dos petistas, do presidente Lula e da presidente Dilma, como mártires da democracia. E durante todo o processo no Senado, os senadores, defensores da Dilma, falaram que não, aquilo era imprensa internacional, e que eles não tinham nada a ver com isso. Para chegar na segunda-feira, a Gleisi Hoffmann sobe no palanque, começa a falar com a Dilma e fala: porque não haverá uma foto como a sua de quando você foi condenada na ditadura, onde os caras escondiam o rosto e você olhava para cima? Porque aqui eles têm medo de aparecer no nosso documentário. Peraí. Então tem um documentário. Vocês mentiram o negócio inteiro. A verdade é a seguinte: não interessa, esse julgamento é sim, quer você queira, quer não, uma encenação. Esse é um julgamento político. Toda a parte jurídica já foi feita antes. Foi feita na Câmara dos Deputados, foi feita no STF com os inúmeros recursos apresentados pelo PT, foi feita nas comissões especiais, e todo esse processo garantiu a parte jurídica. Esse julgamento no Senado é puramente político, não se enganem. O fato é o seguinte: a maior parte dos senadores já tem a sua opinião formada sobre o que vai acontecer. Os poucos que não têm, são 6 ou 7 provavelmente, já têm uma noção de para onde eles vão e esperam apenas uma resposta da presidente Dilma para justificar por que eles foram para lá. O senador Telmar Mota falou hoje na TV Senado, em entrevista, que ele esperava que a Dilma explicasse como é que ela pretende governar caso ela volte, sendo que o PMDB atraiu, o PSDB é oposição e o próprio PT não concorda com a maior parte das visões dela, como, por exemplo, uma nova eleição. Uma pessoa que não tem mais apoio político não tem como governar. O governo dela já foi destruído, já está minado. Mesmo que ela volte, a capacidade dela de governar o país já foi destruída, não existe mais. Fica óbvio nesse vídeo que a minha opinião é que a Dilma tem que ser expulsa do governo, tem que sofrer o impeachment. Talvez não pelas pedaladas fiscais, eu não sei julgar o mérito delas, eu não sou advogado. Mas com certeza ela tem que ser retirada do governo.
Por esses motivos que eu falei, ela não tem mais capacidade de governar porque ela não tem mais uma base aliada. Além disso, uma pessoa que vê todo o escândalo que aconteceu na Petrobras, vai na televisão e fala, eu não sabia, me desculpa, das duas uma. Ou você sabia e foi conivente, aceitou que isso tudo acontecesse, ou você não sabia e era completamente incompetente para estar no cargo que está. Qualquer presidente de empresa, se um diretor dele rouba bilhões da empresa, ele está demitido na hora. Sujeito, inclusive, a processo penal. E você vem me dizer que o presidente do país pode usar o argumento de que não sabia? Pelo amor de Deus, né? É isso aí, galera. Valeu por assistir até aqui. Se inscreve aqui embaixo no canal, deixa teu comentário. Se quiser deixar alguma sugestão de tema também, pode deixar. A gente pode trabalhar com isso. Chegou até o meu conhecimento que no último vídeo eu usei um termo meio inadequado, então dá um like aí embaixo. Compartilha também esse vídeo para a galera ficar mais inteirada, saber o que está acontecendo e para se divertir um pouquinho também. Até a próxima, galera!